Moçambique é um país multicultural em diversos aspectos e a língua não fica atrás. Por exemplo, no país existem mais de 20 idiomas, dentre os quais Xangana, Ndao, Chuabo, Makwa, Sena, só para citar alguns exemplos. Entretanto, pesquisadores, professores, docentes universitários e cidadãos no geral defendem a introdução do sistema bilingue em todas as escolas ao nível do país, bem como a escolha de algumas línguas nacionais para serem oficiais, tal como acontece com a língua portuguesa, que nos foi imposta pelo colono. Em entrevista à Extramind, o pesquisador na área de línguas bantus e docente na Universidade Eduardo Mondlane, Félix Tembe, diz ser urgente a introdução das línguas nacionais em todas as escolas, como forma de incluir aqueles que não falam a língua portuguesa. A língua é um direito, é uma das razões. Quando a criança, quando em idade escolar, vai à escola, entra na escola, encontra a sua língua materna lá, é o direito que tem. Por isso que é muito importante na escola. Mas não só é direito, também é um resgate e preservação da autoestima e cultura. Porque sabe-se que a língua é um primeiro veículo de transmissão de saberes culturais. Então, quando entra na escola, a criança encontra uma língua que melhor fala e se identifica com ela, então resgata a questão da cultura, da autoestima, da identidade. Outra razão de por que se usar essas línguas na educação é a razão pedagógica. Se for ver o jornalista, se eu estivesse aqui a falar em chinês, não estaremos a entender. Primeiro devia aprender a língua chinesa e depois eu estaria já a explicar as coisas aqui em chinês para você perceber. Então, é o mesmo que acontece com a língua do indivíduo no estabelecimento escolar. Porque quando vai à escola, encontra uma língua que conhece melhor, a preocupação pedagógica desta pessoa de querer aprender não vai ser de aprender a língua, vai ser de aprender o conteúdo. Então, esta razão pedagógica cimenta o uso das línguas moçambicanas na educação. Eu coloco aqui uma outra razão, né, que pode ser a mistura de todas as razões, que é a questão da resistência. Né? É uma razão, é um fator, a inclusão destas línguas na educação é um fator de resistência à dominação linguística. Quer dizer, o português, entre nós aqui estamos a dar exemplos, mas acontece em francês, inglês, em outros países, mas para nós aqui o português tem um domínio exacerbado sobre as outras línguas. Então, ao se incluir essas línguas que são dominadas, os seus falantes e as próprias línguas revitalizam-se e tornam-se um fator de resistência ao genocídio e ao domínio das línguas. O outro fator que eu trago aqui é o fator da ecologia. Nós, os jornalistas, sabem muito bem que essa parte da ecologia, que é a convivência de vários elementos, e todos eles constituem uma única situação de bem-estar. Então, usando estas línguas na educação, pode ser um indicador para uma convivência ecológica das línguas. Estamos a falar do português, estamos a falar das línguas locais, estamos a falar do inglês, hoje estamos a falar do mandarim, estamos a falar do francês, estamos a falar do italiano, que são línguas estrangeiras ensinadas aqui em Moçambique. Então, se há uma junção de todas essas línguas, há uma premente razão de as línguas locais também estarem na educação para a salvaguarda desta convivência sã, esta convivência ecológica, essa convivência ecológica linguística, para que não haja o tal genocídio, né, linguístico, que é a vizinhação e que conduz também à morte das línguas locais. Portanto, O pesquisador considera igualmente que, além de usar o ensino bilingue nas escolas, é necessário oficializar algumas línguas para que passem a ser utilizadas em instituições públicas, o que pode contribuir para
para o desenvolvimento do país, uma vez que a língua é um elemento primordial para que isso aconteça. Tem que haver uma adoção, tem que adotar-se uma política de língua para saber qual é a posição de cada uma das línguas que existe neste país aqui. Qual é a posição das línguas vanto, qual é a posição do português, qual é a posição das outras línguas como francês, italiano, etc. Dizemos que é uma questão de diglosia, em que há o português que é usado em fóruns oficiais e também familiares, mas há línguas locais que são usadas em fóruns familiares, religiosos, restritos e que não são oficiais. Então, para se chegar àquilo que o jornalista estava a dizer, é que o importante é primeiro pensar-se nisso, na oficialização destas línguas. Se as línguas locais forem oficializadas, hoje o falante de Makua pode entrar no gabinete do Presidente da República e falar Makua, aí sim íamos encontrar a situação que se equipara àquilo que acontece na África do Sul, em que nas 11 línguas pode se dirigir a um gabinete do Presidente, do Ministro e falar dessas línguas. Então, nós aqui ainda estamos um pouco longe disso. Mas, aquilo que está a acontecer com as línguas e também com as próprias leis, já é um avanço. Já temos esse sistema. Só o fato de estar oficialmente no Sistema Nacional de Educação já é um passo. O que nos falta é darmos mais passos, porque clama-se por isso. Não faz sentido num país como o nosso, que tem mais de 20 línguas, e termos só uma língua oficial. Por sua vez, o docente e antropólogo Inácio Manjate afirma que a oficialização de algumas línguas tradicionais, o país estaria a valorizar a cultura moçambicana. Se pudéssemos massificar o ensino bilingue nas nossas escolas, nós teríamos um duplo ganho. Se por um lado, por exemplo, temos a questão do ensino bilingue como uma questão cultural, que é a nossa identidade cultural, que nós iríamos resgatar as nossas raízes, em buscar as nossas línguas que, de certa forma, as nossas comunidades, as nossas crianças nas comunidades, crescem falando a língua local. Mas quando chegam nas escolas, deparam-se com a questão de terem que falar português, ou muitas das crianças já pela primeira vez. Então, têm tido essa dificuldade. Mas quando eles entram no esquema do ensino bilingue, eles vão aprendendo, usando as próprias línguas. Aquilo que eles não conseguem perceber da língua oficial portuguesa, nesse caso, eles vão poder entender através da sua língua materna. Então, daí a pessoa ia ter a compreensão daquilo que seria necessário para poder aprender. Mas quando temos esse bloqueio de não se respeitar, não se dar espaço daquilo que é a nossa própria língua, fica complicado, porque a pessoa, se não percebe na língua portuguesa, depois e não tem como questionar, e assim vai ficar na dúvida, a criança vai crescendo e as suas capacidades vão ficando ofuscas, e nós vamos ter uma sociedade com poucos intelectuais, porque não temos esse espaço, não demos a liberdade para que as pessoas pensassem em outras línguas, desenvolvessem as suas capacidades na base das suas próprias línguas locais. Então, havendo essa abertura, eu acho que é um ganho para a sociedade. Só que temos que acautelar também uma parte, porque se nas escolas eles já têm essa abertura de podermos de estudar as línguas locais, mas também temos que ver a questão da criança, de onde provém a criança, do contexto da própria criança. Se nós, ou o Ministério da Educação, ou o governo, nesse caso, adota a questão do ensino bilingue, tem que estar claro nos seus objetivos. Tem que clarificar, definir os objetivos mais claros, especificar que a partir, por exemplo, da Zona Sul, a Zona Sul de Moçambique, as escolas têm que adotar a língua X e as crianças vão aprendendo. Porque quando só diz que tem que se aprender a língua bilingue, aí fica uma confusão clara. Que o tal ensino bilingue, em que consiste? É por essa razão que até hoje não temos uma clareza do tal ensino bilingue. Por mais que se diga que não existe um ensino bilingue. Mas se tivéssemos uma disciplina na escola, que é de ensino bilingue, e aprender-se, ensinar-se, claramente, haver especialistas. Especialistas eu sei que existem, são muitos, mas não estão não estão a fazer o seu papel, o seu trabalho, por falta também do espaço, não estão a ser dado espaço, por causa desta questão,
de não poder se respeitar o espaço que deviam ocupar. Por quê? Porque tem que se definir clareza. Haver uma disciplina na qual as crianças vão lá, estão a estudar aquela disciplina das línguas locais. E não misturar, se formos a dizer que na Zona Sul vamos estudar Xangana ou Chope, onde sabemos que na Zona Sul, nas escolas, está-se a estudar língua X. Haver clareza na Zona Norte e Centro e por aí vai. E aí íamos ter uma sociedade desenvolvida. A nossa equipe de reportagem ouviu também alguns cidadãos comuns na cidade de Maputo e disseram o seguinte. No meu ponto de vista, eu acho que isso ia trazer um benefício muito grande. Em primeiro lugar, a nossa língua materna, se implementasse nas escolas, seria muito importante, porque a comunicação em si, nós estaremos a valorizar aquilo que é a nossa cultura. Vamos para ver, na África do Sul, eles valorizam mais a cultura deles, mas também aquilo que foi o colônia, que é o inglês. Não é? Então, seria muito bom nós falarmos o português, aprendemos mais a língua portuguesa, mas também valorizar a nossa cultura, que é Xangana, Bitonga e outras línguas. Sim. Eu tenho exemplos, província da Zambésia, por exemplo, nos distritos de Gurue. Esse sistema já está a correr desde 2011. Então, isso traz muitos benefícios, porque as crianças, no entanto, aprendem a sua língua e facilmente, no entanto, é uma espécie de valorização da própria língua. Porque para nós, essa idade, fomos ensinados que a língua materna é a língua do cão, pelo português. Mas, entretanto, se há esse plano de se resgatar isso, é muito importante. Conheço o caso do Zimbábue. Zimbábue, se você não fala Shona, você não faz faculdade. Ensina-se da primária até faculdade. E há doutoramento nessa área. Então, isso é um prestígio para o próprio país. Então, nunca é tarde. De salientar que, das mais de 20 línguas existentes em Moçambique, a mais falada é Makwa, encontrada nas províncias de Nampula, Niassa, Cabo Delgado e Zambésia, com 5,8 milhões de falantes. A língua oficial é o português, falado por 3,6 milhões de moçambicanos.